Les gens, quand ils parlent de Jésus, As pessoas quando falam de Jesus, ils ne comprennent pas eles não entendem qui est Jésus. quem é Jesus. Amen. J'ai dit à beaucoup de gens, Eu já disse a muita gente, avant même que Jésus de Nazareth ne vienne, antes até que Jesus de Nazaré viesse, Jésus était déjà. Jesus já existia. Amen. Alors, quand tu vas, les Kimbango appellent les Kimbango Jésus. Os quimbanguistas chamam de quimbango de Les Jesus. Tokistes appellent Simon Toko Jésus. Do toquista também dizem que é Jesus. Et je vous avais dit que la parole au temps de Moïse s'appelait Jésus. Eu vos disse que a palavra no tempo de Moisés foi Quand Jesus. tu dis que Bisous liga à Jésus, Quando dizem que nós só queremos Jesus, tu es un païen. és Ton pagão. problème c'est quoi? O problema é o quê? Les gens pensent que As pessoas pensam le que Jésus-Christ Jesus que le Cristo, monde doit adorer, que as pessoas devem qui doit adorar, donner la vie, que pode dar a c'est vida, Jésus de Nazareth. é Jesus de Nazaré. Não. D'ailleurs, Mas j'étais já, clair quand je parlais avec une personne. eu fui claro quando eu Je lui falei ai com dit, mon alguém. frère, Eu lhe disse, irmão, Jésus de Nazareth n'a pas donné la vie à Jesus de Nazaré não deu a vida a Tu dois todos. connaître le plan de la rédemption. Só vais conhecer o plano Jésus da de Nazareth redenção. est venu pour mourir Jesus de Nazaré só et veio para payer le morrer, prix du péché. pagar o preço do À pecado. partir de Jésus de Nazareth, A partir do Jesus de Nazaré, William Branham pouvait venir. William Branham Pour donner pode la vie vir éternelle. para dar a vida Donc, si eterna. nous voulons bien parler, Se nós quiser falarmos bem, Jésus de Nazareth Jesus de a Nazaré, travaillé pour William Branham. ele trabalhou para William C'est ce que Branham. frère Branham dit dans les chefs-d'œuvre. Por isso Branham me disse na Il dit que obra-prima, Jésus est mort pour une personne. Jesus morreu para uma Vous vous pessoa. dites que Jésus est mort pour vous. Vocês C'est dizem faux. que Jesus morreu por Jésus vocês. n'est pas mort pour nous. Jesus não morreu para Jésus est nós. mort pour une personne. Jesus morreu para uma Cette pessoa. personne, c'est William Branham. Esta pessoa é William À Branham. partir de Branham, Por causa nous sommes sauvés. A parte do Branham, nós somos salvos. Dieu ne sauve pas les gens en masse comme ça, non. Nós somos as pessoas C'est assim em Israël massa. que Dieu appelle en masse. É Mais les Israel nations que Deus sont chama em sauvées massa, mas nós somos individuellement. salvos individualmente. Je ne sais pas si vous me comprenez. Não sei se estão a entender. Donc, notre Jésus O nosso Jesus, que nous prêchons, que nós pregamos, nous avons toujours dit, nós sempre c'est dissemos, Hébreux 13:8. é Hebreus 13:8. Et Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jesus Cristo mesmo, hoje, ontem, Son eternamente. corps. Excepto o seu corpo. Si un prédicateur Se pregador ne croit pas não cette acredita doctrine, esta doutrina, il est de la semence du serpent. ele é da semente da serpente. Jésus était hier au temps de Moïse. Jesus foi ontem no tempo de Moisés. Aujourd'hui au temps de Nazareth. Hoje no tempo de Nazaré. Éternellement c'est aujourd'hui. Eternamente é hoje. Au temps de la fin. No tempo do fim. D'ailleurs, c'est au temps de la fin que le vrai Jésus devait venir. É no tempo do fim que Jesus, o verdadeiro Pierre Jesus l'avait tem que dit. vir. C'est pour cela qu'on a parlé de l'adoration en esprit et en vérité. Por isso falamos da adoração no Parce que Espírito Dieu e em savait que c'est dans verdade. les derniers jours. Porque Jesus sabia Dimanche passé, que je vous ai parlé. Quand les sceaux sont ouverts. nos últimos domingos eu falei acerca. Frère, prédication n'est que na YouTube. Essa Mais pregação je vous foi dis, no YouTube. Vocês gostam das ofensas, nunca ouviram as pessoas ofender. Donc, faut ça la gangai. Só tens que ser eu. Donc, moi, quand je m'en Enquanto estava a me ofender, eu estou satisfeito. moi, je me nourris des injures. Eu me alimento das ofensas. Donc, mais ils ne comprennent rien. Eles não entendem nada. C'est là où j'ai dit que Maman Nzambe ça passe. Por isso, é lá porque eu disse que a palavra de Deus é difícil. Ici à Sunset, Aqui no Sunset, moi j'ai toujours la foi. eu tenho sempre a Que fé Dieu va nous sauver tous. que Deus vai nos salvar todos. Malgré ce que nous sommes. Embora o que nós Vous somos, savez pourquoi? sabem por quê? Parce que nous avons, Branham dit, nous avons sacrifié ce que nous sommes. Nós sacrificamos o que nós Notre somos. personnalité, A nossa nos personalidade, amitiés, nossas emissões, notre prestige. os nossos prestígios. Donc, les gens nous voient comme des démons. As pessoas nos vejam como demônios. Oh, Moutama, normal. Esse homem veio perguntar, disse, Il Norma, pensait vem que na Norma minha était casa. prédicateur. Ele pensou que Norma foi pregador. Mais bien passé mal. Eu sou Alors, ovelha qual do pastor pastor Maro. Qual é o pastor Maro? Oh. Normal, mais Moutoua qui peut mener ça. Esse homem que estava ao lado de ti. Donc, ils connaissent déjà que Moutoua là, c'est mystique. Eles já sabem que aquele homem é muito místico. Moutoua là, é mingaiti. Este homem não me conhece. Donc, Normal, Norma, quando ele você viu marcou. isso, E aí, meu, você ainda tem. esse que você estava junto com ele. Donc, il parle. Eles Aí ele vem passar falam mal da e não mulher. conhece o pastor Maro. Écoute ce que Frère Branham dit.
Ouçam. qui aime Frère Branham? Quem ama o irmão Branham? Alors applaudissez pour lui. Vamos aplaudir para ele. Nous lisons dans la brochure. Vamos ler na Dans la brochura. brochure, c'est paroles infaillibles de promesses. Écoutez. A palavra infaível das promessas. Paragraphe 18 à 20. Parágrafo 18 a 20. Et je vais lire encore 128 et là, Depois vou ler on mais pourra 128. entrer directement. On parle, on donne ça à la foi et on entre dans William Branham. Vamos Écoutez. dar de uma vez, depois vamos entrar em William Branham. Aucune église du message ne peut prêcher sans parler de Branham. Nenhuma igreja da mensagem pode Vous ne pregar parlez sem pas de falar de Branham, ce n'est pas Branham. une église du message. Por isso não é uma igreja C'est de tout. mensagens. Écoutez, Ouçam. la foi vient de ce qu'on entend, la parole. A fé vem daquilo que nós escutamos. A Fala palavra. amém, te. Digam amém. La foi vient de ce qu'on entend, la parole. A fé vem daquilo que nós escutamos. Oyoki A parole, palavra. foi ayez. Vai escutar a palavra, a fé vai vir. La parole, quelle parole? Que palavra? La parole de la promesse. A palavra da promessa. Malachie chapitre 4. Malaquias capítulo 4. La Bible dit ça sera accompli dans les derniers jours. A Bíblia diz que vai se cumprir nos Eli últimos viendra. dias. O Elias virá Il fera ceci, ceci, e vai ceci. fazer assim, isso. Quand tu écoutes ça, Quando você vai escutar isto, tu as la foi. terás a fé. Mais si tu n'écoutes pas, Se você não escuta, tu ne peux pas avoir la foi. não pode ter a fé. Écoutez, Ouçam. si vous n'avez pas la promesse, Não, se não tiver a promessa, alors vous vous aventuriez. vocês são aventureiros. Oyogi, Escuta. vous avez la promesse, Se não tiver promessa, vous aventuriez. és um Mais là, aventureiro. je pose une question Vou fazer uma à tous pergunta ces gens qui nous prêchent Jésus. a todos que De não Galilée, que adoram Jesus de Galileia. wapi promesse na bango. Onde está a sua promessa? Isaïe sur 9. Isaías 9 já é passado. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Meu Deus, Psaume meu Deus, por que 23, me abandonaste? Alléluia. Aquilo já é passado. Les Todos aquilo são passados. promesses d'aujourd'hui. As promessas de hoje Malachie chapitre é Malaquias 4, Luc 17, 30. Lucas 17, Hébreux 13, 30, 8. Hebreus 13, Zacharie 8, 14, 7. Zacharie Jean 14, 14, 7, 12. João 14, Chronique 20, 8. 20. Toutes ces promesses Todas essas ne parlent promessas pas de Jésus de não se Nazareth. fala de Jesus de Ça parle de Nazaré. William Branham. Fala Donc de si tu William veux Branham. avoir la foi, Para você ter a fé, croyez ces promesses de ton deve jour. acreditar essas promessas Tu de Deus peux dias. croire que Noé a salaki boatu. Pode acreditar que Noé fez a Parce que mas le problème irás de no Noé inferno. n'est pas ici. Porque Noé não Tu está peux même aqui. croire que Dieu a créé Adam. Pois- C'est que tu vas aller en enfer. Pode acreditar que On n'a Jesus pas criou besoin Adão, de mas ça. não inferno. Não precisamos disso. Nous avons besoin de la parole Nós precisamos da qui nous donne palavra la foi. que dá a fé. Quelle parole? Que La palavra? parole de notre A temps. palavra do nosso Dieu tempo. à chaque temps envoie la parole. Deus é cada Et tempo cette envia a parole palavra. est Dieu. E esta palavra é Deus. Quand vous la croyez, Quando vocês acreditam, vous la recevez, vão a vous receber, avez la foi tenham a et fé vous êtes sauvés. e são salvos. On n'est pas sauvés à cause de l'histoire. Somos salvos por On causa n'est pas das sauvés à histórias. cause de l'histoire, frère. Precisamos da história. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont sauvés. As pessoas pensam que estão Mais salvos. au temps de Noé, frère Branham dit les gens sur la terre étaient plus qu'aujourd'hui. No tempo do Noé, Branham Au disse temps que de havia Noé, muita gente. Havia Mais mais pessoas do ils que ont été hoje. sauvés seulement 8. Os que foram salvos só foi Et hoje. vous croyez que Vocês acreditam que les lots hoje vão ser salvos et les todos? gens ont fui de Niles. As pessoas Ils fugiram sont de venus dans les Nínive, messages, vieram na soit mensagem disant qu'ils seront sauvés. dizendo que serão salvos. Écoute-moi ce matin. Ouçam muito bem esta William manhã. Branham dit, William Branham disse: si vous n'avez pas la foi, se você não tiver a fé pour être sauvé, para ser salvo, moi je vous donne ma foi. eu vos dou a minha fé. La foi A fé pour le salut, para pour la salvação, guérison. para C'est la cura, foi de Branham. é a fé de C'est Branham. ce qu'on appelle la foi parfaite. É que se chama fé Cette perfeita. foi Esta fé ne faillit pas. não falha. Oui, Dieu bénisse le merci. Que Deus abençoe, irmão. Cette foi, Esta fé, pasteur mo tunika lobi. Oh, huyu wale nini bezo kutika wana. o que está fazendo? Yo yebiteza di Você não volonté. sabe. Não tem nada a ver com Yo yebite. Você não sabe. So mutukuta so bi na kuna basoki no pesa ye. Se a pessoa tem que estar dançando, estão a lidar. Yaso yebate. Eles não C'est sabem. le droit d'onction. É direito de onça. Bon, voilà na oloba onte. Não vou falar C'est certo le disso. droit d'onction. É o direito de Donc onça. quand il y a une onction Quando há uma qui onça est déversée, que foi derramado, Nzambe azakola bofrande. Deus é Eloko dono tu das va faire c'est ofertas. la offrande. Tudo dá-se oferta. Mon docteur wana te. Não viram aquele Il connaît. doutor?
Ele sabe. Ce n'est pas que le parole au fan. Oh non, j'ai déjà payé la dîme. Eu já paguei o dízimo. Et ça m'a pas dit. Não tem nada a ver com dízimo. Le droit d'onction doit être là. Direito de onça deve estar aí. Alors, on appelle au salamo. Eu também vou fazer Mais isso. par contre, Não vão te dar. onction est athée. Não há onça. L'onction, c'est la personne. A onça é uma pessoa. Si mes frères et sœurs donnent le droit d'onction, Si o ils meu savent irmão qu'ils ont dá, William Branham. Eles acreditaram em Et William Dieu Branham. considère cet argent. E Deus considera esse dinheiro. Amen. Alors, notre frère va me dire, si tu n'as pas la foi, Irmão Branham Et disse: se não fraca tiver a Yoka. fé, fracas tu tu. n'en as pas. Se não On ne haver, dit rien. não On tens. dit à frère Branham, Diga, irmão Branham, donne-moi ta foi. Donne-moi Je ta prends foi. ta foi. Eu recebo Cette a tua foi-là fé. va agir. esta fé vai agir. N'importe quel problème, n'importe quel problème, Em la qualquer foi de problema, Branham, o nosso la Branham foi de Branham est suffisante. é suficiente. La foi de Branham est É suffisante. a verdade. Cara, au Podes dizer, au nom de Jésus, pode dizer em nome de qui est Jesus, mort à la croix, que morreu na cruz, sai, não vai. Mais bien, vous avez diable, Você não conhece um diabo? la Bible dit, hein, A Bíblia diz, quand on appliquait le sang en Égypte, quando se aplicava o sangue no Sur le Egito, linteau, sobre pour o que leitão, l'ange de la mort n'entre pas pour tuer. para o anjo da morte não entrar para matar. Bandako ebele ezalaki na makila. Havia muita casa que Mais havia ezala sangue. bandako mosusu ezalaki na makila, mais ange akoti. Havia as casas que havia sangue, mas Abobi. o anjo entrou e matou. Mais pourquoi l'ange tue? Por que o anjo Frère matou? Branham dit, Irmão le Branham sang diz, qui était sur la porte o sangue que estava na devait porta être identifié deveria ser avec identificado l'agneau qui a été tué dans la com maison. o cordeiro que foi matado. Alléluia. Aleluia. On ne tuait pas de poulet. Não se matava Oh, galinha. ngana boma ili bata pona mona ga agneau. Bato. Eza chair. Oh, Eu te. fico, o Ni bata cordeiro ange cai. akoboma yo. O anjo vai te matar. Ni bata, c'est la doctrine des presbytériens. Pato é doutrina dos presbiterianos. Yo. Oh non, ngana bomi la bomi soso. Eu matei galinha. Balobi agneau. Disseram cordeiro. Abaneli. Vou repetir. Le signe qui était à la porte, O sinal que estava na c'était le porta sang. era o sangue. Et le sang là, E esse sangue s'identifiait. identificava Ça va? Au sacrifice qui était tué o dans la sacrifício maison. que foi matado na casa. L'ange savait O anjo que dans sabia cette maison, que nesta ils ont casa tué l'agneau. eles mataram um cordeiro. Maintenant, Agora, le problème de l'ange, o problema do il va anjo, contrôler. ele deve Il controlar, voit le sang, vai ver o sangue, il veut passer, vai passar, il voit aussi les sacrifices. vai ver também o sacrifício. Soga agneau wana. Mais écoute, frère Branham dit, Escuta. nous avons deux agneaux. Dites amen ensemble, frère. Temos dois Le cordeiros. premier agneau, c'est l'agneau de Dieu. O primeiro Le deuxième, c'est Jésus. Le deuxième agneau, c'est l'agneau des nations. C'est William Branham. é William Branham. Maintenant, toi, tu as les signes, le sang, sur les linteaux. C'est ton cœur. É dentro do Maintenant, coração. quel est le sacrifice? Qual é o Quel est sacrifício? l'agneau qui a été tué? Qual é o cordeiro que se Le matou? sacrifice qui amène le sang. Que está no Si ce sangue. n'est pas Branham, Se não é Branham, l'ange va te frapper. o anjo vai te bater. Yango wana ba égyptien. Por isso, os egípcios, Égyptien pas kozwa nyoni abomia na porte. ele pode matar um cordeiro e meter Bango na bazali porta. kokima. Mas eles fugiram. Ba yebo kota na ndaka bana Israël. Entravam na casa dos israelitas. Mususu pe même az égyptien. Algum também que ele é egípcio, Atuni master gaye. ele vai perguntar ao seu amigo: Neni godi yo. Elo ni na boche pomo da ete. O que você meteu na panela morena? Ye pe akia. E nós matamos Frère isso. Branham dit ange za oboma bango. O anjo matava todos. Même un païen. Mesmo os pagãos, Aujourd'hui, hoje, qui croit Branham, que acreditam em qui ne Branham, meurt pas. não vão Lelo morrer. kaka. Même andimaka te andimika lelo. Abiki. Essa só hoje vai ser salvo. On n'a pas besoin de faire beaucoup de temps. Não precisamos de Por fazer être muito sauvé, tempo não. para ser salvo. Une réunion Uma reunião à Durban, em Durban, hein? 27 000 convertis. 27.000 convertidos. Hibili boy, Muito assim, na prédication moko. numa pregação. Sigo yo vano ba obika. Anyo nini yo bomi. Ki konde- Tamso bomi ngulu.
Talvez você matou Ngulu o porco. ngulu azana bonction mabe otie Porco tem má onça. na boite mudali ngulu c'est pas. Não estou a dizer que alguém pode comer porco. Ngulu azana énergie négative. Porco tem energia negativa em relação a outras coisas. Ngulu tikuna Vai vai pegar o sangue, o anjo vai matar. Ça va? Ngulu c'est la doctrine des pentecôtistes. Porco é a doutrina dos pentecostais. Oh, frère. Boyoka. Ouçam. La femme qui... A mulher que... Non, pardon, la promesse d'une promesse de Dieu. C'est-à-dire la promesse de Dieu qui vous est destinée. A promessa de Deus que vous foi destinada. Não são Yoka. todas as promessas. La femme qui a touché son vêtement A mulher que tocou o seu vestuário n'avait pas la promesse. não tinha promessa. Ah, mais dites amen, frère. Diga amém. Konani. Por quê? Moi, je suis un Zalaki Mouyudate. Ele não foi judeu. Il était une femme des nations. Ele foi uma mulher das nações. Elle n'avait pas la promesse. Ele não tinha Parce que promessa. Jésus n'est pas venu pour eux. Porque Jesus não veio para elas. Elle n'avait pas la promesse. Elle nous dit Mais en néanmoins, promesse. elle souffrait. Mas em menos ele sofria. Elle dit non, Ele disse não, Nazusimba. tenho que pegar. À ce moment-là, Naquele écoute, momento aí, Frère escuta. Branham dit, Irmão Branham me disse, mais sa foi, a sua fé, sans promesse, sem promessa, va procurer la guérison. lhe procurou a Et toi, E você tu as la promesse tens a promessa de Malachie 4. de Malaquias Est-ce 4. que tu veux la guérison? Será que tens a cura? Tu veux le mariage? Queres Tu casamento? veux le salut? Queres a Tu salvação? veux l'argent? Queres dinheiro? Ta promesse A sua promessa est ici. está aqui. Malachie chapitre 4. Malaquias capítulo 4. Écoutez, Escuta. qu'est-ce que Malachie 4? Que é Malaquias C'est le 4? Seigneur Jésus É o Senhor Jesus. lui-même Ele próprio, sous la forme sobre a forma d'un prophète do pour profeta. accomplir Luc 17h30. Lucas 17:30. Luc 17h30, Lucas c'est 17:30. un homme É qui tourne les dos vira o et costa, discerne les pensées. vai discernir os Et pensamentos. ce soir, E esta ta tarde, promesse est accomplie. a sua promessa está cumprida. Recevez ce que tu as besoin. Receba o que você precisa. Si tu crois, Se você acredita, recevez ce que tu as besoin. receba o que você quer. Dis à Dieu que je crois Diga a Deus que eu et acredito. je reçois. E eu Parce que recebo. j'ai la promesse Que tenho a promessa de Malachie 4 de Malaquias 4. qui est William Branham. E é William Branham. Et je crois. E eu acredito. Alors je viens recevoir. Eu vou receber. Je viens recevoir. Et ça m'a discuté. Não há nada de Je discutir. viens recevoir. Deus Parce que vai. j'ai la promesse. Eu tenho a promessa. Tu veux être guéri? Tu as la promesse. Diga-lhe que tens a promessa. Tu veux être guéri? Quer ser curado? Moi, si Azaki goûte la promesse. Essa mulher não tinha promessa. Yesu ayaki pona yete. Jesus não veio para ele. Ayaki pona ba Samaria. Ele Na veio ba com os Yuda. samaritanos. Yazaki moi si apangomba. Ele foi das Ya ba denominações, nation. das nações. Mais allié. Mas ele vinha, Madame dit malgré ça, embora isto, Azui. ela recebeu. Boni na yo mutoza na promesse. Quanto mais você que tens a promessa, Vous négligez les promesses. está a negligenciar a promessa. Dans les derniers jours, Nos últimos dias, Dieu reviendra. Deus virá, Il sera un homme será homem dans son église. na sua igreja. Puis c'est ta promesse. Porque a sua promessa, Les œuvres que je fais, as obras que eu voilà faço, Yesu. é Jesus. Vous le ferez davantage. Vocês vão fazer de À tous les frères avantage. Branham. C'est pour nous tous. É para todos nós? Alors, non, Disse não. une personne. É só uma pessoa. Baroutité. Não é Baruto. Jean 14, 12. João 14, C'est 12 William Branham. é William Branham. Croyez-vous cette promesse? Acredita nesta Alors promessa? recevez ce que vous cherchez. Então recebam o que vocês Vous avez procuram. la promesse? É a vossa promessa. Frère, vous avez les promesses? Vocês têm a promessa. Hébreux 13, 8. Hébreux Jésus-Christ 13, est même hier, aujourd'hui, éternellement. Jesus Cristo é o mesmo. Croyez-vous ça? Eternamente acreditam. Alors recevez ce que vous voulez. Recebam o que vocês querem.
On est très content quand on parle de ça. Estamos contentes quando se fala do Senhor. La femme, mais sa foi sans promesse lui a procuré la guérison. A sua fé sem a promessa lhe Si deu a elle a cura. pu, Se ela recebesse sans une promesse, sem uma promessa, obtenir la guérison obter a cura par sa foi pela sua fé dans ce qu'elle faisait. naquilo que ele fazia. Qu'est-ce qu'elle faisait? O que ela fazia? Ele pegou. Mesmo que não é meu, eu vou pegar. Branham diz: à combien plus forte raison quanto mais obtiendrons-nous notre guérison par la foi dans la promesse que Dieu manifeste pela promessa et de Deus confirme devant nous. e confirmado perante a nós. Dieu manifeste Deus et manifeste confirme. e confirma. Il vient dire, toi, Elle tu viens de dit, Chicago. És do Chicago. Ton nom c'est David. O teu nome é Davi. Si la rue tu es comme ça, tu es És comme ça, assim, tu es és comme ça. assim. Et tu es dans la présence de Dieu lui-même. Estás na presença À de ce Deus, moment, ele próprio. tu es guéri. Nesse Frère, momento estás curado. na utu amoni yango te. Com a pessoa que Na não oyo viu. amoni yango. E você que Nani viu. akobika? Quem vai ser salvo? Les démons ne sont pas forts. Os demônios não são fortes, Mais les démons profitent mas os demônios de aproveitam notre ignorance. da nossa ignorância. Ozana bomengo ozoyeba te. Quem a riqueza não sabe. Et dans la promesse que Dieu manifeste, il confirme devant nous. Das promessas nous que Deus l'a- manifesta e Nous confirma l'a perante nós, apporté par sa parole. e lhe Il mostra est pela venu sua et palavra. a confirmé sa parole. Deus veio e confirmou a Qui sua croit que palavra. Dieu est venu, il a confirmé sa Quem parole. acredita que Deus veio e confirmou a sua palavra? Écoutez, 128. 128. Bon, là, je ne vais pas prendre beaucoup. Ici, non, ça c'est 128. Je vais vous donner une histoire. Frère Branham, un jour, Irmão Branham dia, Frère Branham raconte. ele conta, À Lobi, ele diz, comme Branham voyageait beaucoup, como Branham viajava muito, il peut aller faire 2 ans, 3 ans. ele pode fazer 2 anos, 3 À anos. Lobi, Ele diz, à Lobi, Joseph, Joseph, son fils, je vais vous seu donner les filho. signes, ne vous en faites pas. não se preocupe. Joseph a saí Mouboulou. Joseph foi muito, Joseph a saí, troublé na maman na ye. ele incomodava muito a Ça, il sua va dire, mãe. sa mère était très nerveuse A sua mãe era muito à cause nervosa du petit Joseph. por causa de Joseph. Maintenant, sa mère veut taper Joseph. A mãe queria bater o Joseph. Suivez-moi bien. Acompanham bem. Alobi Branham, Disse Branham, Bill, yo betai. você lhe bate. Ponga na fana na bando na zu sufri. Porque eu fico com ela, estou sempre a Joseph, sofrer. azoyo kati. Joseph Betai. não está a escutar, lhe bate. Branham alobi. Branham me Naza na disse, courage a obetete. não tenho coragem de lhe bater. Moi c'est bindei nous na courage te. Como é que você não tem coragem de lhe bater? A fâché. Ele zangou-se. Acompanha muito bem. A continue a parler. Ele entrou em casa. Tanga beti bongo. Quando ele bateu assim, Branham amonya o normal. Branham viu aquilo é normal. Fechou a porta da casa. Fechou a porta da casa. Chegou Branham. E Branham, Alobi, je suis allé essuyer le pare-brise de ma voiture. eu fui limpar o retrovisor do meu carro. Pare-brise. Pare-brise. O que? O vidro do carro. Apangusi. Ele limpou. Apangusi. Limpou. Tanga zo pangusa. Quando ele estava a limpar, ele ouviu dentro dele Elobi, alguma coisa. rappelle-toi de l'histoire de Moïse et Marie. Lembra-se da história do Moisés? Marie soit sani na Moïse. Alobi, moi sinon a beti porte na misu na ngai. A sua mulher bateu, fechou a porta na minha cara. Yebisa ye, Diga-lhe, ego coûter cher. vai lhe custar caro. Branham sino yebisa ndeni. Branham Et puis disse, moi si abataza na raison. E a mulher ali tem Branham demande, razão. je ne veux pas lire ça ici. Alobi, Vou ler isso aqui. moi si nino akolinginga. Que mulher que vai Mubali mubima aceitar, fana na ndaku o te. homem não fica em casa. Vous qui voulez devenir des prédicateurs. Vocês que querem tornar pregadores, Moi sinon pas. vais fazer Parce matar que moi ça sua mulher à s'appelle toa. cité. Aligné au cité. Já não quero dizer, Prédicateur azan nem muna batino cité. porque o pregador não é como todo mundo. Fait, je vais vous dire une vérité. Parfois Vou je vos dizer uma verdade. Na bosani moi c'est dans la paix à l'âle. Eu às vezes esqueço que fatigué. estou cansado com as reuniões. Vou banhar. Donc na lergu na lala ina zoe bali soute. Até a hora que eu dormir já Na não sei. le minuit poup. Só vou assustar já é 1 hora. Na sokoli pour prier. Vou banhar para orar. Moi c'est dans la zo contrôler. Parfois elle me dit
Às vezes ela me diz, eu costumo te ver da forma que você está aí a ressonar, a roncar. Se eu não roncar, entendi. Como é que não vou roncar? Estou cansado. E o que ela vai fazer? Você vai aceitar que ela fica roncando do teu lado desde que dormes? Aquela pessoa eu estou aqui. Aqui é branco. 5 anos. Só escreve letras. Que tipo de marido é esse? Vai dizer que deixa de manter Deus. Aleluia! Aleluia! Bala Yesu wala matea wana batwana. Aqueles são o batwa papa suma ba yakiawa. Bilava jono bala Yesu frère. Bala Yesu, bala Yesu. Você manteve Jesus. Zo bala Yesu, ao sair do bazo bala Yesu. Mas deixa Jesus estar aí a se prostituir. Mais là Branham, à mon rien. À le normal. Joseph Joseph também demais. A mãe também está cansada. Deixou. Foi limpar a viatura. O Branham foi grande na lavador de carro. Se tiver chus não vai sair. Limpou. Como ele escutou aí a tua mulher. O quê? Não fez nada. Ele bateu minha porta na cara. J'ai continué à laver ma voiture. Eu continuei a lavar minha viatura. Vai lobby. A voz vai lhe dizer. Deixa que eu possa esconder. Vai lá, vai falar com ela. Branham me chamou a esposa. Mas não é só eu. Vê isso. A mulher sentou. Não demorou ver sair estava morrendo. Branham me disse aquilo não estava aparecendo. Mesmo que dizer que vai ao hospital não apareceu. Se da mão estava a ver. E nos médicos não tem. Nasceram 2 filhos, mas aquilo havia sempre. Quando levantou, já estava. Aquilo ficou como se fosse um feijão. A mulher já não estava conseguindo andar. Branham disse, eu disse, Senhor, pourquoi je vous donne cet exemple? Por que eu estou a vos dar esse exemplo? Estou a vos dar esse exemplo pour vous dire ceci. Para vos dizer o seguinte: parfois la foi às vezes agit en montrant à Dieu, mostrando a Deus ce que tu as fait pour lui. O que você fizeste a ele. Dans ce cas, nesse caso, Meda, Abigail, pourquoi? Por que ela foi salva? Tout ce que Meda faisait à Branham. Tudo que ela fazia a Branham. É aquilo que ele salvou. Se não fosse, ela poderia morrer. Op morreu. Se ela também morreu, o que seria? Se morar até para Deus é muito bom. Assim que ela vai e Branham fica sozinho. Vocês brincam com Deus. Por causa daquilo que a Meda fazia. Para vos dar um exemplo, David escuta. Branham estava a viajar. Estava aí no México. Ele disse na Meda, vamos. Foram. Branham queria ir na reunião. Meda fez um ferro, engomou a camisa. Lá Branham ia na pregação. Quando voltava, a camisa estragava. A Meda lavava. Ele foi uma mulher que só lá fazia trabalho doméstico. Batia aí, vai arrumar outro, vai meter aí. Branham também não estava ligado. Esse gravata que você meteste não está bom, mete este. Vai lhe endireitar. Tout ce que vous faites pour Dieu, tudo que vocês fazem para Deus, Dieu n'oublie pas. Deus não esquece. Et qui est le Dieu de la femme mariée, c'est son mari. Mais não escutei amém. Hein?
Não escutaste? Para repetir. Qui est Dieu de la femme mariée? Quem é o Deus da mulher casada? Oh, Brana. O marido não lhe respeita, chama Deus, não está a escutar. Mes paroles au pays, esta palavra também veio nos arranjar problema. Ouçam agora. Écoutez. Ouçam. Na beteli no histoire déjà. Já vos contei uma pequena conversa. Ouçam. Je vous amène dans la foi. Vou vos levar na fé. Branham tout ce temps-là était triste. Branham estava triste. Ele sabia o que vai acontecer. Branham Alobi. Ele disse, Senhor, je te parle depuis ces 2 ans. Eu te falo há 2 anos. Sim. 16 ans, mais et je dis, les 2 dernières années depuis que c'est arrivé, os últimos anos que eu cheguei, Père, Pai, talana na vai nango 16 ans. Ele ficou com aquilo 16 anos. Deus não lhe deixava. Alobi, elle n'a jamais manqué d'être. Yoka siko Branham bandio la Sanzambe, makabo mega asara. O que Branham já fez. Toye baso mobile na oye Sanzambe nini? Para ouvir se o que teu marido vai dizer a Deus. Teu marido vai dizer Deus. Vai morrer só. Nasina lembi. Já estou cansado. Casa lembi. Siko yoka Branham. Ouça Branham. Alobi boy. Mas eu disse você perdoa. Porque se ela não te vê, também não vai estar. Se Dieu n'avait pas tué Sarah, c'était à cause d'Abraham. Se Deus não matou Sarah, é por causa do Abraham. Il s'en fout. Ele não se importa. Mas quando ele viu Abraão, disse, se eu lhe matar, o Abraão vai ficar solteiro. Elle n'a jamais manqué d'être une véritable. Elle n'a jamais manqué d'être une véritable femme pour moi. Nunca deixou de ser boa mulher. Quand je m'apprête à aller au service, quando eu lhe mando serviço, pas une seule fois, elle ne s'est plaint. Mas ele nunca reclamou. Pas une seule fois. Não só uma vez. Elle a toujours nettoyé mes habits. Ela sempre lava minha roupa. Et blanchi, blanchi mes chemises. Ele et tout. Blanchi. A comme si ma chemise n'a pembe. Ele embranquece a minha roupa. Você não lava, só entrega nas meninas. Voilà ce que Branham Malobi, Seigneur, eu que ele mawapo a pesa a chemise n'a pas bana. Será que o Branham diz que ele tem a pena dela porque ele dá sempre as minhas camisas nas crianças? Chez moi, les habits sont divisés. Na minha casa, as roupas são divididas. Os que vão na lavagem. Et ma femme fait ça elle-même. E a minha esposa faz isso sozinha. As crianças podem fazer alguma coisa por acaso, mas tudo a minha esposa que faz. Ela própria que faz. Mas vocês mesmo, as cuecas, as meninas que lavam. Olha! É do papá! Ou volta essa menina. Com a menina e você, quem tem a maldição? Não vou dizer o lugar. A criança saiu com um biquíni na cabeça. Só estava a ver. Ele disse na mamãe. Outro em Paris. Ele meteu a cueca do seu avô. Ele meteu como se fosse um chapéu. É o calção da minha avó. Como é que a menina viu? Tinha que meter em cima, meter embaixo. Desde manhã que caiu no chão, está sempre aí. O bebê apanhou, meteu aquilo na cabeça. Vê a besteira desse tipo. E saiu fora. Como é que você não lhe proibiu? Enquanto você estava a chamar, todo mundo já viu. Alors c'est la culotte de la grand-mère. É calção do avô. On dit que culotte c'est bikini, si on comprendre. La culotte c'est bikini. Bino bondi maté.
Yoka. Ouçam. Branham blanchit mes habits. Branham disse que ele embranquece a minha roupa. Elle ne se plaint pas. Ela não reclama. Ela não reclama. Essa roupa dos mecânicos vai aí. Está aí a reclamar. Mas você vai saber que ela lavou. Mas Deus sabe que ela não lavou. Ela estava a reclamar. Se não quer reclamar, não mante um mecânico. Mesmo que ele meteu um casaco, se tirar, vai encontrar com um pouquinho de óleo. Bon, je ne vous décourage pas. Não estou a vos descorajar. Estou a pregar. Écoutez. Pas une seule fois. Não só uma vez. Elle a toujours nettoyé mes habits. Elle a blanchi mes chemises. Ela sempre lava minha roupa. Elle a prêté tout cela pour moi. E faz isso para mim. Quand je rentre à la maison, quando eu volto em casa, suis fatigué, estou cansado. Je n'arrive pas. Não généralement. Geralmente, ouça Branham. Geralmente, une femme voudrait que son mari reste avec elle. Uma mulher gostaria que o seu marido fique com ele. É assim. A mulher tem que estar com o marido dele. A mulher não vai ficar satisfeita. Et je rentre. E eu volto. Les gens affluent. Quando o Branham chega só hoje, mas a casa fica cheia de pessoas. Como é que eu vou te pegar? Esses homens vieram da onde? Ou são doentes? Você já foste lhes curar? Que tipo de marido é esse? Et je rentre. Les gens affluent. Qu'est-ce que je fais? Je pars une partie de chasse. Branham se vê muita gente vai na caça. E a mulher? Não são vocês. Vocês não são Branham. Oh não, pastor, atanga que suba que vai naquele chasse. Oh, o pastor disse que eu vi muita gente tem que fica aí, não vai na casa, vai fazer o quê? Elle ne s'est jamais plaint. Pas une seule fois. Elle se met à apprécier, à prêter mes habits. Elle me laisse partir 10 ans. C'est en ordre. Ela está em ordem. Pauvre petite créature. A pequena à 44 ans. Em 44 les cheveux blancs. Com cabelo branco. Comme la neige. Como a neige. Donc, Meda a 44 ans de sucre. Meda com 35 ans. 35 ans. Ménopause. Ele já estava em menopause. Elle est née en 1920. Joseph, quando ela teve Joseph, quelle est la femme qui va accepter ça? Que mulher vai aceitar isto? Alors, ela disse, elle se tient entre le public et moi. Ela fica perante o público e eu. Elle ne voulait pas faire cela. Não gostaria de fazer aquilo. Elle ne voulait vraiment pas faire cela. Ela não queria fazer aquilo. Ça te montre qu'elle ne voulait pas faire cela. Eu já estou a te mostrar que ela não queria fazer aquilo. Elle était déjà nerveuse. Ela já estava William Branham fait l'intercession de sa femme. Branham está qui est le frère ici qui peut faire l'intercession de sa femme? Qual é o homem que faz intercessão? Qui peut faire l'intercession? Moi je le fais. Moi je fais l'intercession. Eu faço a intercessão. Chaque fois que je prie, je dis à Dieu. Todos os dias que eu oro, digo a Deus. D'ailleurs, je dis à Dieu que j'ai une femme spéciale. Eu digo sempre que tem uma mulher especial. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut me supporter. Não é qualquer mulher que pode me suportar. Frère, faites attention. Tenham cuidado. Je ne suis pas facile. Não sou fácil. D'ailleurs, se eu já acordei, se está a demorar, todo mundo tem que acordar porque está a demorar. Aquele capim tem que sair. A mãe lhe disse que tem que fazer tudo para deixar cair o pastor. Ele não sabia que eu sabia. Eu lhe apanhei. Pode deixar. Eu digo sempre que param de me fofocar, eu vou saber. Para me ser, será que ele disse? É sa mère qui lui a envoyé. É a mãe que lhe enviou. Até demônio bem. Aquilo que ele é perverti. É um inverso.
Pasteur, namorado do pastor. Todo mundo que se prostitui com o pastor. Os padres são amaldiçoados. Ouçam isso hoje. C'est une fille. Tu es déjà sorti na pasteur, nanganga, na sango, oza maudit, o karango le lobo memango na todo mundo que se prostitui com os pastores não amaldiçoado. Ils doivent se repentir et chercher la délivrance. Deve se arrepender e fazer uma libertação. Abali a confessé pété. Ele manteve e não confessou. Écoutez. Ouçam. Frère Branham dit, Abani peut intercéder. Começou a interceder. Comme Frère Branham intercédait, como Branham j'ai dit, eu disse, la main de Dieu, Yokasiko. Ouçam agora. Branham intercède. Branham intercédait et dit, après avoir intercédé, depois de je suis en train de vous donner des secrets. Estou a vos dar os Branham a prophétisé. Branham prophétisou. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Ouçam-me. Vous êtes des prophètes. Vocês são profetas. À partir d'aujourd'hui, a partir de hoje, prophétisez pour vos vies. Profetizam para vossas vidas. Profétisez. Coloquez prophète aya. Non, bien pasteur a prophétisé nana. Toi-même prophétise. Você próprio profetiza para sua vida. Diga. Lina, você ficará rica na tua vida. Wana yo, oso prophétiser. Frère Branham dit, quand tu dis ça, tu parles à ton âme. Fala a sua tu dois alma. prophétiser pour ta vie. Você profetiza para sua vida. Não profetiza para você próprio. Fidèle, je dois être guéri. Tu dois être guéri. Tu dois marcher. Tu dois vivre bien. Tu dois avoir une maison. Prophétise. Profetiza. Quand Branham a intercédé, quando Branham intercedeu, il a prophétisé. Ele profetizou. Oh non, quand Branham dit, eu pouco profetizei, te dit tu peux le faire. Não, você próprio profetiza. Vai dar certo. J'ai dit. Eu disse. Après, depois dele acabar de falar, eu disse: la main de Dieu fera disparaître la tumeur. A mão de Deus vai fazer avant que la main du médecin ne puisse toucher cela. Antes do médico tocar aquilo. Frère, irmão, écoutez. Frère Branham dit: irmão Branham Dieu, disse, Deus. Parfois c'est Jésus qui parlait, parfois c'est Dieu. Branham aussi c'est comme ça. Parfois Dieu parle, parfois lui-même parle comme un homme. Mais ça va s'accomplir. Et toi aussi, qui crois Branham, tu as cette capacité. Si duvidar, tenta. J'avais un témoignage dans le Banabosa. Havia testemunho que eu queria dar, esqueci. Alguém que nos incomodava, tocava muita música. Essa música não vai dormir. Eu só dormo 4 horas de tempo. Eu amaldiçoei essa música. De manhã todas as coisas queimaram, todos, até os alto-falantes. Já não toca. Ele também não sabe que eu é que amaldiçoei. Não vai saber. Vai comprar outro, vai queimar mais. Et les médecins, nous avons ouvert la lettre pour voir ce qu'il avait écrit à ces médecins. Madame Branham est une brave femme. Madame Branham est une brave femme. É uma grande mulher. Et son mari est un brave homme. E o seu marido é grande homem. Diz. Ela diz. O seu marido é bom. Il guérit par la foi. Ele cura par la foi. Branham cura pessoas pela fé, mas il n'est pas d'accord que vous opériez. Mas não está de acordo que você. Donc Branham alobi pena médecin, vou operer. Branham disse aquilo que était sûr, porque ele tinha certeza da sua profecia. Docteur. Elle dit, docteur, cela devrait être enlevé immédiatement. Commençons à discuter. Nous avons lu cela. Voyez, cette tumeur doit être enlevée immédiatement. Sinon, Madame Branham mourra. Et puis, juste au moment où le médecin est venu, enquanto que o médico vinha, ça va?
soulever la couverture tirar o lençol pour la toucher para lhe tocar. sur le côté, pas Ezalaki. No lado onde havia o tumor, Quelque chose de très frais l'a parcouru. Donc, alguma dans la coisa, Simbi, quando ele pegou, médecin Simbi, o médico pegou, Ayoki Malili, ele sentiu frio, passou a ele. Ser Meda. A irmã Meda. Alors bien, Disse o seguinte: quelque chose de frais l'a parcouru. alguma coisa Et la fresca passou aí. tumeur a disparu. O Alléluia. tumor desapareceu. Tumeur est là cancer. Donc, O tumor alors é bien, câncer. Moumawana nyo se limwe. Aquilo desapareceu. Yoka, Ouçam, il n'y avait plus de tumeur. não havia Et mais le médecin, tumor. elle était étendue là. Ele estava lá, Et il l'a touché. Ni- Ça, vous l'avez dit, bah, serva qui n'a pas tiré no da forma que as hôpital. irmãs foram levar no Il a dit, hospital, e ela disse: Madame Branham, Irmã Brana, cette tumeur était sur le côté gauche, n'est-ce pas? esse tumor Madame estava no Branham, lado je trouve- esquerdo. Frère, se on dit Sagrada Nzambe, Se quiser brincar com Deus, tem que. Est-ce na gauche ou na droite? Eles já não sabiam se estava no lado direito ou esquerdo. Écoutez. Ouçam. Oh là là. Yoka. Alors, il a renvoyé faire encore une autre radio. Il Il est allé mandou fazer prendre ces outro diagrammes raio-x. et s'est mis à les examiner de nouveau. E Il a dit, fizeram um novo exame. Madame Branham, je Disseram, n'arrive pas à expliquer cela. não consigo Mais cette explicar tumeur n'est isso. plus là. Esse tumor já não está Cette aí. tumeur a disparu. Esse Dites tumor Amen, frère. desapareceu. Diga amém. Et je vous assure que la vérité, Et je vous le Dieu assure- Tout-Puissant sait que c'est la vérité. É a Comme je verdade. le tiens ici. Porque Vous eu estou- voyez, juste comme cela avait été dit. Até agora estou a vos dizer. La même médecin, O mesmo médico, a-t-elle dit, o que tinha n'était dito, pas très loin não d'elle. estava muito Que longe quelque dela. chose de frais l'a Alguma coisa parcouru. fresca Elle passou pouvait à peine. e ele podia. Elle devait se faire assister par Madame Normand. Elle Et pouvait les se autres. faire assister Et par- ceux qui sont là derrière peuvent vous en parler. Os que estão lá On próximos l'a podem aidé dizer. à monter sur la table Eles montaram avec sobre a les mesa diagrammes, les rayons X do raio 6 et tout cela. Et tout Concernant la aquilo, tumeur. acerca Et do il n'y avait tumor, aucune trace de cela. não havia nenhum. Oh, qui peut resquício dire amen, daquilo. frère? Pode dizer amém. L'intercession de William Branham. À cause ya bolamo mwasi na sale la causa kaye. dos bens Ce da sua matin, mulher faz. ceux qui mwasi na sale la bolamo, Se a tua mulher interceder faz, pour elle. tens que orar para Dieu ela. va répondre. Deus vai responder. Et dans la hypocrisie, Para não ser uma oye bika sala ne hipocrisia. malamu te, Que mais não fez yo boas lingala coisas ye. e você gosta Zambe dela. aza malamu, nzamba Dizer que yebi Deus ele é kosa. bom. Deus sabe que estás a mentir. Toi, tu crois que tu as beaucoup d'amour plus que Dieu? Você pensa que você tem mais amor que Deus? Et elle n'en a pas accusé de cet homme depuis lors. Não Et acusou c'était este environ homem 2 semaines de Noël. depois de 2 semanas de Natal. Yoka, alinhe amen na likambo. Quero amém nessa palavra. Dieu reste toujours fidèle à sa parole. Deus resta sempre fiel à Quand sua nous palavra. prions pour les malades, Quando nous nós avons la oramos foi por doentes, temos que a nos fé. malades sont guéris. Que nossos Et ils doentes sont são guéris. curados. E são Le curados. ciel et la terre passeront, mais ma parole ne O céu e passera a terra pas. vai passar, mas a minha Mais palavra Dieu, e o qui Deus peut créer des que écureuils, pode qui criar os peut enlever les tumeurs, pode tirar o écoutez, tumor, est écoute. toujours le même Dieu Eu ce sei soir. que Deus esta tarde. Alléluia. Aleluia. Il est le même Dieu ce soir. Mesmo Deus esta Quelle est tarde. ta maladie? Qual é a sua Quel est ton doença? problème? Qual é o seu Ce problema? soir, Esta le tarde, même Dieu o mesmo qui a créé Deus les écureuils, que curou qui a enlevé la tumeur, tirou il o est tumor, ici. ele Que está tu aqui. es guéri, Que parle-le, curado, il va fala répondre. dele. Ele vai responder. Car Fala. Jésus-Christ est même hier, aujourd'hui. Jesus Cristo é o mesmo Frère ontem, Branham hoje e demande, eternamente. croyez-vous cela? Irmão Branham pergunta, Il est acreditam ici. nisso? Ele está aqui. Le même Dieu. O mesmo Deus. Oh frère, Nazan Lianzi, Lianzi, O irmão tem um bitacanha. il y a des gens quand ils sont malades, Há pessoas que quando estão doentes, ils commencent à avoir peur. começam a ter medo. Je vais vous dire une chose. Vou vos dizer uma Frère coisa. Branham dit, Irmão Branham me si disse, tu as peur, se tiver medo, tu vas mourir. vais morrer. Beaucoup de gens ont peur de la mort. Muita gente tem medo da Mais vous morte. avez peur de la mort, pourquoi? Por que tem medo da morte? C'est la parole. É a palavra. O que tens medo? Quand tu es malade, Quando estás la doente, première chose, a primeira coisa, faut bangate. não tenha C'est medo. miré yogi.
Tenha fé com Deus. Mesmo que você não sabe dessas coisas, diga só que o Deus que meu pastor fala, ele cura a pessoa. Eu mirei, quero ser salvo. Vai ser salvo. Estás doente, estás aí bem? Vai chamar lá no Kibokoro. Vai chamar lá no Dama. Vai chamar lá no Congo. Eu aqui. E eles lá vão perguntar: você adoras? Vão dizer que você adora. Eu adoro, mas eu sonhei a tia. O que a tia fez? Como ele nasceu com teu pai, ele expulsa. Diga, tia, em nome de Jesus. Mas ele, se é você que vai me combater, esse fogo para poder acender aqui. Mais oui. É a verdade. Mais oui. É a verdade. A tua tia, o que veio fazer? Todo mundo tem que saber. Aí até chamar. Até todos os vizinhos do bairro sabem. Dá licença. O que se passa? Essa mãe sempre vai na igreja, mas ela tem medo. Vai nos critiquer. Il y a des gens qui sont malades. Há pessoas que estão doentes. Il marche, il part, tu ne sauras pas. Ele anda, fala, mas você não vai dar conta. C'est la foi qui fait ça. É a fé que faz isso. C'est la création. É a criação. De l'atmosphère. É a atmosfera. Pour que tu sois guéri. A fim que sejas curado. Nous on a vu des gens qui ont fait le testament. Nós vimos pessoas que fizeram testamento. Mas não morreu. O que? O que você não sabia? Eu deixei andas aonde? Ele quer morrer. Enlever la peur. La peur, c'est un fléau. O medo é flagelo. Affronter les esprits. Parce que vous êtes plus que vainqueurs. Vocês são mais que vencedores. Se você vê que aquilo tornou difícil, diga, irmão Brana, moi je te crois. Eu te acredito. Tu avais dit que tu vas parler pour moi. Que pode Cette situation est difficile. Essa situação Viens parler difícil. Pour moi. Il vient Fala para mim. Acabou. Est-ce que vous pouvez applaudir pour la foi? Pode aplaudir para a fé? Maintenant écoutez frère. Écoutez. Ouçam. Aujourd'hui, on a parlé de la venue de Jésus comme j'avais dit. Falamos da vinda de Jesus. On devait enseigner aux gens à comprendre selon la promesse. Temos que ensinar as pessoas a entender como Jesus virá. Acompanham bem. Os problemas estão saindo. As pessoas que devem pregar que Jesus já veio são pregadores. Ce n'est pas ça? Não é isso? Mais les mêmes prédicateurs, mas os mesmos pregadores, la majorité, na sua maioria, sont aussi des démons. São demônios. Mais là, ils sont en train de faire tout. Eles estão a fazer tudo pour empêcher, para impedir os filhos de Deus a ver que Cristo est là. Que o Cristo está lá. Meu frère, imaginez-vous. Vocês imaginam? Os discípulos de Jesus estavam a perguntar a Jesus. Tinham dito que Elias tinha que vir primeiro. O João Batista estava convosco. E dentro do discípulo de Jesus havia também discípulo de João Batista. Mas não sabiam. Oh là là. Frère. Dentro dos pregadores, la majorité, na sua maioria, ils enseignent aux gens de douter. Eles ensinam as pessoas a duvidar. As dúvidas que as pessoas têm saem nos pregadores. Nós os pregadores. Alors bon petit que ba pena biloko na même na mona mon clair. Mais yo za prédicateur, vous bangisa su mondimi. Você tem que estar mais amedrontado. Alors ni malongwe na tena kitwadi. Como é que ele vai acreditar? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Será que pode la brochure Dieu confirma sa parole. Na brochura Deus confirmando a sua palavra.
Dieu confirma sa parole. Deus confirmando a sua palavra. 64. 16 de agosto de 64. Écoutez. Ouçam. Ne dormez pas. Não dormam. Que ces démons de Mormons sortent dans l'église. Que esse demônio de Mormon saia da igreja. Morfé saia da igreja. Não quero que as pessoas dormam. Parce que quand tu dors, tu oublies ce que Dieu parle par les prières. Écoutez, Frère Branham dit au paragraphe 221. Je vais lire une partie. Qui veut écouter ça avec moi? Quem quer escutar? Levanta a mão. Yoka. Ouçam. Frère Branham dit. Irmão Branham diz. Il dit. La lumière ne viendra pas au milieu d'un jour brumeux. A luz não virá. Ce sera un jour que l'on ne pourra appeler ni jour ni nuit. Será num dia que não vai se chamar luz nem noite. Qui croit ça? Quem acredita nisso? Vous voyez? Estão a ver? Yoka. Ouçam. Le corps. O corpo est en train de se former. Está a se formar. Le corps de Christ. O corpo de Cristo. Mas la tête. A cabeça. O corpo está mais la tête. Mas a cabeça. Qui fut autrefois. Que foi a vez passada. Là-bas. Lá. En Orient. Lá no Oriente. Oyoka. Ouçam. Est ici maintenant en Occident. Está aqui agora. Qui peut dire amen? Quem pode dizer la amém? Tête qui était en Orient. A cabeça que estava lá no Oriente hoje está onde? Senhor David Mutuno wana zote ya Jesus. David agora aquele homem. Mutuno exato. A cabeça ali está onde? Ya zote ya mutu akala. Ele está perdendo a cabeça antiga. O frère Branham pose la question. O irmão Branham me faz uma pergunta. Il dit. E ele diz. Quand la parole. Quando a palavra. Aujourd'hui. Hoje. Se fera chair. Vai fazer cara. Quel visage aura-t-elle? Que cara vai ter? Que figura vai ter? Mais Branham dit ici. E Branham me diz. La même tête. A mesma cabeça. Qui était à l'est. Que estava no leste. Doit revenir à l'ouest. Deve vir no oeste. Vers le soir. No tempo de entardecer. A luz vai aparecer. Cela me donne l'envie de chanter. Aquilo me dá alegria de cantar. Au temps du soir. No tempo il y aura la lumière. Haverá luz. Vous trouverez. Vão encontrar. Vers la gloire. A cidade rumo à glória. Au temps du soir. No tempo de Et entardecer. au temps du soir, c'est aujourd'hui. O tempo de entardecer é hoje. Il est digne d'être adoré. Oh, toi, agneau. Ele é digno de ser adorado. Ele venceu e quebrou os céus. Ele resgatou. Des langues et des nations. Est-ce que Jésus a racheté les langues et les nations? Será que Jesus? Ça, c'est la Bible qui dit ça. É a Bíblia que está dizendo isso. Pour leur faire des sacrificateurs. Et Branham dit. E Branham me diz. L'agneau là. Este cordeiro será imolé au temps du soir. Vai ser imolado no tempo de entardecer. Après les 7 âges de l'église. Depois das 7 eras da igreja. Pour les Juifs. Et les 7 âges de l'église pour les nations. Parce que la Bible dit l'agneau était gardé 14 jours. Dans l'Ancien Testament, même Jésus, avant de le tuer, 14 jours. Parce qu'il était un agneau. Mais dans le 14e jour, vers le soir, l'agneau est immolé. O cordeiro foi imolado. Les 7 âges de l'église de Juda. Aussi dans 7 âges de l'église d'Abisso. Nasuka. No fim, un agneau doit être immolé. Cordeiro deve ser c'est William Marion Branham. La Bible dit. A Bíblia diz. Il était comme immolé. A Bíblia diz que ele foi como imolado. Vocês sabem bem, mas escutem. Je veux m'identifier à l'agneau. Quero me identificar com o cordeiro. Como é que você vai fazer aquilo? Vai se meter no corpo? Frère, écoute-moi bien. Ouçam bem. Querem Deus? Querem ser salvos? Ouçam o título. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. O Deus poderoso desvelado perante a nós. Le Dieu quoi? O Deus que? Dévoilé devant qui? Desvelado perante qui? Pas devant vous. Não perante devant nous. Perante a nós. Com ele também. Nós e ele. Dieu se dévoile. Deus está a se desvelar. Mais frère, só se você vê este título, même tu vas comprendre facilement vas entender facilmente que cet homme ne parle pas de l'histoire. Que essa pessoa não parce fala que Jésus, on le connaît déjà. Deus já Dieu puissant au Dani. Esse Deus poderoso se dévoiler. Está a se desvelar. Page 12. Eu quero que você aplaude primeiro.
Porque eu senti uma alegria. Na page 12. Vamos começar na página 12. Então na page 12. Vamos ler na página 26 na 16, 26 na 27. 16, 25, 26. Todos a page 12. Vamos tomar na página 12. Boyoka. Ouçam. Écoutez. Vamos. Je peux lire? Posso ler? Je peux lire? Posso ler? À la maison. Essa escritura algumas pessoas sabem, outros não sabem. Ouçam. À la maison. Lá em casa, je suis 3 personnes différentes. Eu sou 3 pessoas diferentes. Gabranam. Eu Ele é 3 pessoas. Deus é quantas pessoas? 3. À la maison. Em casa, je suis 3 personnes différentes. Eu sou 3 pessoas diferentes. Oh, 3 personnes différentes. Ele diz: dans mon foyer, na minha casa, ma femme a le droit sur moi comme mari. A minha esposa tem direito para mim como marido. A minha esposa vai me chamar de marido. A minha filha lá tem droit sur moi comme tant que mon mari. Ele vai, não tem direito a mim como marido. Papa, mobile na que ba mwana. Então a tua filha começa a falar que pai é minha esposa. Como é que ele vai dizer no seu pai que é seu marido? Yoka. Ouçam. Na droit sur moi en tant que mari. Não tem je suis son père. Marido. Eu sou seu pai. Et mon petit-fils là, le fils de Billy Paul. E o meu filho David, lá. Esaïe, comme David. Je suis un grand-père pour lui. Eu sou avô para ele. Il n'est donc pas en droit de m'appeler père. Ele não tem direito de me chamar de pai. Je ne suis pas son père. Eu não sou seu pai. Mon fils est son père. O meu filho é que é seu pai. Grand-père. Eu sou avô. Mais je suis toujours la même personne. Mas eu sou a mesma pessoa. Voilà la divinité. Aí está a divindade. Père, Fils, Saint-Esprit. La même personne. Espírito Santo. Oh, Branham Saint-Esprit. Oh, Branham Espírito Santo. É Deus. Mas onction é sagrada. Côté wana elongoli onction te. Naquele lá não tirou as 11. Elongoli te. Onction é sagrada. Continua. Yoka. Ouça. Dieu. Deus. Ce qu'il fait. O que ele faz? Dieu, Deus, ce qu'il fait. O que ele faz? Il se transforme. Ele se transforma. Transforme l'accès. Transformar significa mudar. Como é que vocês estão me procurando Jesus de Galileia até hoje? Ele transforma. Já não está. Il se transforme. Ele se transforma par rapport à cette génération-là. Em relação àquela geração. Aujourd'hui, dans notre génération, Dieu doit se transformer. Deus tem que tem que procurar saber como é que ele ficou hoje. Pour se faire connaître à ces gens. Para se fazer conhecer a essa gente. Et c'est ce que nous voulons découvrir ce soir. É o que nós queremos descobrir. De quelle façon? Alléluia. Alléluia. Dieu est-il censé se faire connaître à ces gens? Et à ce temps-ci, de que forma queremos saber como é que ele vai se reconhecer na história do tempo desse momento. Yoka, ouçam. Il change de masque. Ele muda de máscara. Ah, oh, bebo limité. Também esse não está a acreditar. Ele não usa máscara. A tua cara não é uma máscara de vieillesse. Uma máscara da velhice. Il change de masque. Ele muda de máscara. Il change de rôle. Ele muda de rôle. Le rôle o asagi na Golgotha gosangu sulelo. Ele fez lá na Golgotha. Ne nous amenez pas l'évangile de Golgotha ici. Não tragam aqui as parce que Dieu a changé de rôle. Le rôle qu'il avait pour mourir, ce n'est pas le même rôle aujourd'hui. Aujourd'hui, il est venu pour donner la vie éternelle. Hoje para poder dar a vida eterna. Pas seulement ça, não somente pardonner les péchés. Perdoar o pecado. E se ter não acabou. Retour en Éden. E regresso no Éden. Assomption Éden. Ele te voltou lá no Éden. Retour en Éden. Regresso no Éden. Regresso no Éden. Olha para frente. Aí os irmãos. Regresso no Éden. Diga como é que é. Conforme o pastor, você também não sabe. Les gens qui dansent, émotion. Mais os homens compreendem que retour en Éden. Não estão a entender. Regresso no Éden é o quê? Yoka. Ouçam. Mais
il ne change pas de caractère. Mas não muda de caráter. Dieu, on ne reconnaît pas les caractères. Deus reconhece les caractéristiques de Dieu. As características de Deus. Você vê saiba que está na presença de Deus. Il ne change pas. Ele não muda de nature. Da natureza. Il ne fait que changer son masque. Ele só muda a sua máscara. Passando de l'un, passando de um à l'autre. Para outro. Donc, a máscara que ele tinha antes vai tirar, vai ser outro. Se você trazer a máscara antiga, as pessoas devem fugir. E como é que você não está a fugir Jesus de Galileia? Por que não está a fugir? Sabem como é que é a máscara? Palhaço. Quem já viu palhaço? Esse palhaço, aquilo se transforma. Você está trazendo um palhaço antigo, está a amedrontar as pessoas. Já não temos medo disso. Écoutez, il le fait dans le but de se révéler plus clairement. Ele faz com o objetivo de se revelar mais claro nas pessoas. Afin qu'il puisse savoir, afin que eles saibam qui il est. Quem ele é et ce qu'il est e o que ele é. Amen. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne connaissez pas qui Dieu est? Será que hoje você não sabe quem Deus é? Você não sabe quem Deus é? O que é que vamos falar? Só uma pessoa está ali e está me perguntar. Você está dizendo que você é homem do Branham de Deus. Esse está salvo. Donc le fait seulement de dire Branham Dieu. Só o fato de dizer Branham Deus. Você é pessoa do Branham? Ele quer trazer a estátua antiga. Se ele vê aquela foto, donc camarade, vai dizer que esse é seu amigo. Mais vous n'avez pas honte, frère. Você não tem vergonha de vous promener avec une histoire comme de ça. Andar com essa, de faire l'évangélisation avec une histoire com isso. Pendant que Branham dit l'évangélisation, c'est Malachi 4. Enquanto que Branham diz que a evangelização é Malaquias capítulo 4. Les prédicateurs. Pregadores. Branham dit je vous condamne. Branham diz que et je vous accuse d'avoir crucifié pour la seconde fois le Seigneur Jésus. La segunda vez. Par vos dogmes et vos credos. Pela vossa dogma e credo. Je vous accuse. Eu vos acuso. Eu também os acuso. Eu também lhes queixei. Pour avoir enlevé au Fils de Dieu. Para tirar nos filhos de Deus. La chose qui devait lui donner. As coisas que ele deveria dar. O que ele poderia dar estão a tirar. Écoutez, frère bien-aimé. Ouçam, irmão Brando. Je continue. Estou a continuar. Boyoka. Ouçam. Le monsieur orateur. Irmão Leão, você vai falhar. Yoka. Ouçam. Or Dieu. Awa pendande. Vamos ler primeiro a Bíblia. Or Dieu. Oh Deus. À l'époque reculée. Na época passada. De l'Ancien Testament. Do Antigo Testamento. Nous voyons après cette représentant son peuple. Nós vimos alguém a representar o seu povo. Sous différentes formes. Em que se forma. Il s'est voilé derrière le vieil pot de blaireau. Ele se escondeu na veia. Le pot de blaireau, c'est une personne. Les gens alors bien, Dieu, Deus, à son propiciatoire, no seu propiciatoire, caché derrière le pot de blaireau. Ele estava escondido na pele dos animais. Nous voyons comment lorsque Salomon, nós estamos a ver la dédicace du temple, na dedicação do templo du Seigneur, do Senhor, et que ce pot de blaireau était suspendu là. Ce voile estava velado. Pourquoi tant Jésus pouvait voir les pasteurs aqui? Parce que le voile là, esse véu aí, déjà moutou. Era já uma pessoa. Mas as pessoas iam sempre então esse véu nas bolsas. As pessoas entraram para ver, não havia nada. Mas é aquilo que eu detei. É que está aí na cruz. Comment il entrait sous la forme de la colonne de feu? Como é que ele entrou na forma de coluna de fogo? Descendu derrière. Et se voilà par rapport au monde extérieur. Estava velado no mundo exterior. Mais par la foi. Mas pela fé. Écoutez-vous qui avez la foi. Escuta, vocês que têm a fé. Israël savait. Israel sabia qu'il se trouvait là. Que ele vai se encontrar. Par
Par la foi, pela fé, vous savez que Dieu se trouve là. Malgré le voir, mais vous savez qui se trouvait là. Frère Branham dit, il savait qu'il y était. Peu importe ce que le monde païen pouvait dire. Le monde païen. O mundo pagão diz. Il était caché. Ele estava escondido. Par rapport à l'incroyant. Em relação aos cristãos. Mais les croyants. Mas os crentes. Par la foi. Pela fé. Savaient qu'il était là derrière. Eles sabiam que estava lá atrás. Ouçam. Il obtenait miséricorde. E eles obtinham a misericórdia. Aujourd'hui, pour avoir la miséricorde, até a tu dois croire que derrière le pot de blaireau, Dieu lui-même est là. Deus está lá. Et vous allez voir que entre ces pots et Dieu, c'est la même chose. É a mesma coisa. C'est ce que Jésus avait dit aux pharisiens. Jesus diz nos fariseus. Olingi miséricorde. Que misericórdia. Lima. Acredita que coluna de fogo está na Branham. Que a coluna de fogo está com Branham. Ele é Deus. Não há misericórdia. Deus tem a pena de mim. Et lui était à son propitiatoire. Ele estava lá no seu propiciatório. C'était un grand secret. Era grande segredo. Un grand secret. Era grande segredo. Le secret Jesus. Hoje não há mais segredo. Ouçam agora. Ouçam, vamos na Bíblia. Nós somos iguais a vocês, não somos iguais. Nós também. Nós só dissemos. Branham é pessoa. Você está lhes dividindo quem é você. Ne séparez pas ce que Dieu a uni. Quem é você para separar? Branham é pessoa. Coluna de fogo. O que é a coluna de fogo? Você não sabe que Deus anda dentro da coluna de fogo? Essa só discute com vocês. Se for comigo, eles vão sair na mensagem. Vai voltar lá lá no céu. Ele vai voltar. Aquilo é pregação. Vai voltar naquela explicação. Essa é pregação. Vê esta pessoa. O Tata Congo. Que tipo de pregação? Eles estão fazendo uma Bíblia de madeira. Mateus chapitre 1. Mateus capítulo 1, ele é uma madeira grande. O que se passa? O que estão à procura? Aquilo é... Conforme nós dissemos, Branham disse. Vai voltar lá. Vai lhe dar doença. Eu chamo a minha esposa. Ele está no céu. Madeira. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Merci Deus me fez uma graça. Vocês que separam je prends Jésus de Nazareth. Vou um pouco em Mateus. Matthieu 23. Mateus 16 à 22. Vou ler só 16 d'accord? 22. Là, je vais augmenter les 5 minutes ou 10 minutes. Vou aumentar mais 5 C'est là. C'est là. Matthieu 23, tout en 16 à 22. Matthieu 23, écrivez. Matthieu 23, verset 16 à 22. 16 à 22. Yoka. Matthieu 23, hein?
Matthieu 26, Ça va? 23, 16 à 22. 16 Boyoka. a 22. Ouçam. Ouçam o que Jesus está dizendo em fariseus. Malheur à vous, Ai de vós, conducteurs aveugles, condutores cegos, qui que dizem, si quelqu'un jure par le temple, se alguém jurar no templo, ce n'est rien. não é nada. Mais si quelqu'un jure Se alguém par jurar l'or du temple, fora do templo, na ouro, no ouro do templo, il est engagé. que ele... Vamos Vamos só pegar uma coisa. O que jurou no templo não é nada. Mas o que se girar no ouro, divinidade que está no templo, templo é uma pessoa. Se você jurar em Brana, se jurar em divindade, é a coisa preciosa. Ouça a resposta que ele deu. Alors bien, insensé. Insensatos. Insensé. Insensatos. Et aveugle. E cegos. Lequel est le plus grand? Pois qual é o mais grande? Voilà Jésus. É o Jesus. L'or Or, ou le temple qui sanctifie l'or. o ouro ou o templo que santifica o ouro. La divinité en Branham. A divindade Sans Branham. sem La Branham, divinité ne peut pas être a sanctifiée. divindade não pode santificar. Jésus a yeba kango. Jesus sabia. Abafarisi balobi yote. Você não. Arabi templo na wolo. Wolo leki. Você ore mais, ore Deus. Ya lobi ba hypocrite. Ele disse hipócritas. Na templo na wolo nini. Um templo com ouro, quem é mais? Templo leki. O templo é mais. Le temple c'est là. O templo é o corpo. Yango nezo sanctifié. Oh. É que está a santificar o ouro. N'était la présence. Se não tivesse a presença de William Branham, e a coluna de fogo será sem efeito. Deus não Paul a vu la colonne de feu. Paulo viu a coluna de fogo. Por que não lhe salvou? C'était l'eau. Era ouro. Et puis c'est malade. Lhe deu doença. Paul a le menazaki na ngabie. Moto yo. Mais Zanzambe comme si ngabo ndeni. Como é que Deus me fez assim? Vai encontrar-se com Ananias. Sunset, vous m'écoutez? À ce moment-là, le Dieu de Paul était Ananias. Alléluia. Alléluia. Amoni colonne de feu. Même dans sanctifié, il faut que tu para ser santificado tem que se encontrar com homem. Oh, photo, biso, awakaka. Essa foto nós é só aqui. Donc bango oh kuna likolo. É só a parte de cima. Não sabe disso que está se falando, está dentro. Eles não sabem. Jesus le Bible insensé. Deus disse. Insensé là c'est elema mutaliboma. Malucos. Se você eu bem ele mutaliboma. Você chama maluco hoje? Não, esse irmão não tem amor. Os irmãos do santo não têm amor. Aquele é o amor que você está a dizer? Nós estamos a adorar o que está dentro. Nós ajuntamos com a sua tudo. Nós só o que está dentro. O que está dentro, dentro de ti, está dentro de ti, ou está nele. Yoka, enveloppe. Et puis, vi pregador a dizer, c'est comme la dîme. É como o dízimo. Il faut tirer une enveloppe. Tem que meter uma envelope. O pastor vai tirar seu dízimo. C'est malade. Um exemplo que está a dar para Deus é um doente. Por que ele está a dar exemplo de dízimo? Esse espírito saiu aonde? L'incrédulité c'est une malédiction, frère. Incredulidade é uma maldição. Et ça n'arrêtera jamais Dieu. E não vai parar Deus. Non enveloppe. Non enveloppe. Envelope é quem? Branham. Branham. Colonne de feu de dîme. Coluna de fogo é o dízimo. Gatuno. Ouça conforme Jesus está nos batendo. O grande mestre Jesus. Ele estava contra eles. Não queria ele, só queria Moisés. Deus vai morrer à toa a ver esses homens. Se quelqu'un vous dit Se alguém vos dizer, jure par l'autel.
Jura pelo altar. Ce n'est rien. Não é nada. Mais si quelqu'un jure par l'offrande, se alguém jurar qui est sur l'autel, il est engagé. Donc, l'autel, on va jurer no l'autel. Pode jurar a oferta que se mete no altar. Jesus disse: aveugle, cego. Mais la réponse de lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? A oferta ou o altar que sanctifia. C'est l'autel. L'autel, c'est le trône. O altar é o trono. C'est lui qui sanctifie toute offrande. Que santifica toda oferta. Mais bango, mas eles disseram, é só a oferta que é bom. Vê o que Jesus disse. Celui qui jure par l'autel, aquele que jura par l'autel, Yoka. Ouçam. 107. Vous voulez m'écouter? Querem me escutar? Celui qui jure par l'autel, aquele que jura pelo altar, jure par l'autel, jura par l'altar, et par tout ce qui est dessus, e para todo que está dentro. Não é ali colo, l'autel. Tudo que está sobre si. L'autel, c'est le trône. Donc on jure no trône. Você vai jurar no trono. Eu jurei a Deus que a pessoa que está em cima. C'est Jésus qui dit ça. É Jesus que diz isso. Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel. O que jura pelo altar, qui est dessus. E que tudo que está no interior. Celui qui jure par le temple, jure par le temple. E que jura pelo templo. Et par celui qui l'habite. E para aquele que habita nele. Para que la maître Jésus. Oh, va habiter na temple. Je le Branham. Você diz Branham. Na temple. Na oazola la kuna na casa. Está dormir lá. Eza un temps. Yo poniga moko. Você escolheu só um. Insensé, aveugle, cego, burros. Et celui qui jure par le ciel. Aquele que jura pelo céu. Jure par le trône de Dieu. Jura pelo trono de Deus. Et par celui qui est assis. E para aquele que está sentado. Celui qui est assis. Que está sentado. Oh Nzambe. Oh Deus. Eu jurei mesmo no nome de Deus. Juraste também, Branham. Porque ele é que está lá. É Jesus. Chama para mim poder lhes pregar Jesus. Vão entrar bem no inferno. Chama esse homem para lhe explicar. Ele disse: malheur à vous. É desgraça a vós. Escriba e fariseu. Hipócritas. Como é que vai hipócrita? Estão a ver os hipócritas? Oh não, me vino pelo frère. Vocês são demais. Nós só queremos aquele que está dentro. Hipócritas. É muita pena. Cada vez são homens da mensagem ou não? Está no céu, está na terra. A pessoa que tem muita barba tem mau coração. Tinha pouco, está sempre a aumentar. Isso é o quê? Tipo de talala. Ele cortou. Ele tinha muita barba. Ele estava a falar, a boca aí dentro estava mexendo. Mais ta femme va te baiser comme un abandonné. Salité. Com essa barba, ça ne va pas. Não vai bem. Se você comer a barba toda, vai ficar machado. Jesus a lobi baza mite, Branham a lobi baza bata mite mama be bata mandefo. Disse que tem mau coração. A boca não está parecendo que está comendo. Yenga Musulu, yenga Vantoto. Vê muita barba.
Jésus les a traités des hypocrites. Et Jésus les traitait d'hypocrites. Là, nous avions à bas. Sacrificature. Era sacrificature est changée. Écoutez-moi. Selon la loi mosaïque, quand un sacrificateur enlève les habits devant son peuple, sa sacrificature est finie. Qui peut dire amen à ça? Oh là là. Quand Caïphe a écouté que Jésus était le Christ, il a déchiré les habits. Sa sacrificateur était fini. Jésus était devenu sacrificateur. Quand Jésus est mort, il est mort nu. Sa sacrificature est finie. William Branham, le grand sacrificateur. Alléluia. Caïphe, Jesus também voilà le souverain sacrificateur. Aqui está o sumo sacerdote. Alléluia. Alléluia. Pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Segunda ordem do Arão. Sacrificature on est ici là. Aquele sacrificatura não acaba. Un frère qui nous suit au Gabon à Lobi, Eroto Bazolanda. Atuninga question liboso. Moi, il me fait une pergunta. Prédicateur Fabala n'a répondu. Alors nous avons commencé des sacerdotes nebse nazolal. On répond aussi. Vou que responder depois. Frère, irmãos, voilà le véritable sacerdote. Aqui está o verdadeiro sacrificador. Ele disse: il s'est rencontré avec Abraham. Abraham a payé la dîme. O Abraão pagou o dízimo. Lui lui a béni. E ele lhe abençoou. Você disse semente de Abraão. Encontraste com quem? Você só diz semente de Abraão. Com quem se encontraste? A quem você vai dar? Quem vai te abençoar? Oh my God, God bless you. Amen. Yoga frère, yoga. Eh bien, yoga. Ouçam. Vou terminar aqui. Estou muito cansado. Será que eu vou acordar bem? Acordei muito bem. Eu disse, vai me acordar. Não está a ver que não tirei casaco? Se brincar, vou subir no porto da Bíblia vermelha. É onça que está de quê? De enfeitiçar. Ele guarda a Bíblia vermelha. Vai abrir a vermelha. Com as escritas vermelhas. Ouçam. Et j'ai raconté ceci à un homme. E eu contei assim a um homem. Frère, au moins ils sont autant à Bochine. Page 25. Página 25. Não tem parágrafo. Na page 25, na página 27. Vou terminar no 27. Para hoje. Vamos continuar. Se o mundo é frère aí igreja. Vai ver, irmão, não veio a igreja. Está aí assistindo. Esse irmão é amaldiçoado. O que se passa? Eu dizia a um irmão. Remarquei que c'était um demônio. Nota que é um demônio. Uma bola. Mas está se comprando só com 100 milhões. Vocês podem refletir um pouquinho. Uma pequena bola. Chefe FIFA. O chefe da FIFA. Ele está a comprar jogador. Mas eu sou babato na bastante dessa milhões. Ele está a comprar pessoas de 200 milhões por causa daquela bola. Ça ne vous donne pas de réflexion. Aquilo nos dá uma reflexão. E esse dinheiro sai aonde? O campeonato. É o campeonato de quê? Esse campeonato para ver Deus ou quê? O meu irmão vai fugir à igreja, está aí sentado. Oh, Messi. Depois domingo vai vir nos enfeitiçar aqui. Não vem mais aqui.
frères vont regarder les matchs de football. Nous pouvons Pasteur Mouralobi Talaboli, ça a faiblesse dans les matchs. Même jour à Kilt. Nous même dia do corpo. Mazimbe, Sangabalindi. Pasteur. Pastor. Je me souviens, Royal frère, tout ça l'équipe. Outro dia vai vir, vai dizer, irmão, vamos fazer uma equipe. Vai. Boyoka. Awesome. Amen. Amen. Bientôt je vais te. Est-ce que l'équité? Tá muito bom. Yoka. Awesome. Et j'ai raconté ceci à un homme. Eu contei aquilo num homem. L'autre jour. Outro dia. Quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri. Quando se contou a história daquele homem que foi curado. C'est le même ministère, c'est le même ministre. É o mesmo ministro. Os que estão nos arranjar problemas são ministros. Ele disse. Ele disse, meu irmão Branham. Ils font de vous un Dieu, frère Branham. Nós queremos um novo Deus. Não, ils font de vous un Dieu. Eles fazem de vós um Deus. Começou a insultar o irmão Branham. Eh bien, vu que c'était un critiqueur, eu vi que ele era um criticador. Oui, pas un incrédule, ele é um incrédulo. J'ai pensé. Eu pensei que je pouvais peut-être couper un peu court. Eu poderia cortar. Eu poderia terminar com a conversa. Jesus, se não falasse a Satanás, que não pode tentar Senhor, seu Deus, a conversa não poderia acabar. Alguém tiver te incomodar e disse que Branham é Deus. É 6.600 volts. É 6.600 volts. Ouça, irmão Branham me disse. Je pensais que je pouvais peut-être couper un peu court. Eu poderia terminar com o assunto. Pas pour blesser. Não para. Vous savez? Magoar, sabe? Voilà. Mais simplement pour. Mas simplesmente. J'ai dit. Eu disse. Yoka. Esse homem disse, não, dizer que o Senhor. Irmão Branham me disse. Est-ce que le fait d'en être un, o facto de ser s'éloignerait pas trop de l'écriture? Aquilo. Non. Se eu sou Deus, é longe de adorar, não. Yoka. Voyez-vous? J'ai dit non, não, pas du tout. J'ai dit tudo. Parce que Jésus, a appelé les prophètes de Dieu. Ele chamou os profetas de Deus. Exact. Estão a ver, é exato. Et il dit, e ele diz, o homem diz, vous autres, vocês outros, vous essayez de prendre la place de Dieu. Você tenta tomar o lugar de Deus. Azo continue. Estava sempre a continuar. Ce n'est pas si loin du compte. Não é longe da verdade. Não estás longe da verdade. C'est exactement. É exatamente. C'est exactement cela. É exatamente aquilo. C'est exactement. É exatamente aquilo. O que você está a falar. C'est tout à fait juste. É tudo só Deus. Como é que você está a Ele te disse. C'est tout à fait juste. Dieu manifesté dans la chair. Deus manifestando da carne. Tout comme il l'a promis. Voilà le Dieu manifesté dans la chair. Aí está Deus. Incrédule ou la samboué. E esse homem. Esse homem não vou lhe deixar. Ele viu assim, não havia frappé. Lhe deu. Depois desistiu. Já não vou esconder nada para ele. Ele diz, estou a repetir. Ce n'est pas si loin du compte. Não é. C'est exactement cela. C'est tout à fait juste. É muito justo. Dieu manifesté dans la chair. Deus manifestado na carne, conforme ele prometeu. Petit junior à l'obé. Yo écoutez. Nasa mais kakebeti boum. Oya vielo aussi. Ya lobi. Oh. Là lobité. Ngala gola la suite. Na linginza boaza mutu. Bona zobanga bakaki wana. Il y a des prédicateurs qui ont peur de cette tonnerre. Batonnerre révélé. Batwaki marango.
Neola Junior. Alebinga na lingi mutu. Et nous nous rendons compte que Dieu a toujours été recouvert de peau. Mais bozo gate. Lorsque Moïse l'a vu, il était recouvert de peau. Il y ressemblait à un homme. Lorsque Dieu était derrière les rideaux, il était recouvert de peau. Yoka. Nana ninga yoka. Boto molala loboko. On a mon engagement na bino. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vous abençoe. Et ce soir, e esta tarde, dans son église, na sua igreja, Dieu voilé, Deus velado, dans son église, na sua igreja, avec de la peau sur lui. Si vous le basudi, vous le basusu, você vai falar mais. Yoso lukanzambe. Mais balobi faza la nzoto. Mas ele tem que ter um corpo. Si vous yo lingiza la poswani ya nyantaba. Você quer que seja a pele de um cabrito? Il est toujours le même Dieu ce soir. Ele é sempre o mesmo Deus esta tarde. Alors nous constatons cela. Nós constatamos aquilo. Vous vous souvenez? Vocês se lembram que Dieu était un homme? Que Deus foi um lorsqu'il homem. se trouvait là. Quando ele se encontrava lá. Est-ce que vous vous souvenez? Será que lembram-se? Yoka. Ouçam. Mangeant et parlant avec Abraham. Comendo e falando com Abraão. Et qu'il avait révélé ce que Sarah faisait dans la tente derrière lui. Révélou o que Sara et Jésus a dit. E Jesus ce qui arriva du temps de Sodome arriverait de même à la venue du Fils de l'homme. La divinité à nouveau de novo voilée dans la chair humaine. Velado na carne humana. À nouveau. De novo. À nouveau c'est que c'est Salama. Aconteceu, hoje também aconteceu. Frère Bobby qui déjà na monnaie. Irmãos já estão salvos. Bobby qui é? Já estão salvos. Bom. Bobby qui déjà. Já estão salvos. Sigo esse. Agora terminou. Ouçam. Eu poderia deixar uma escritura. Comme ça. Quando nós vamos voltar. Vamos voltar. Vamos. Ouçam. Vamos terminar aqui. Ouça o título. La présence de Dieu non reconnue. A presença de Deus não reconhecida. Também não estás a entender? Também não estás a entender mesmo o título. Onde estudavas? Na escola. Já sei o título. Se o senhor viu dizer geografia, a superfície do Congo. Você já sabe, você já está falando do Congo. Você te perguntar, a superfície da França, os Azoba. Estás a dar resultado da França, é Zumburo. É Zani de Mutambala. Mutambala viu que todo mundo estava aí. O inspetor vinha na escola. Já não vou contar, porque estou a falar de Mutambala. O professor disse que o inspetor vai vir hoje na escola. Mesmo que não sabe, levanta a mão. A fim que o inspetor possa me escrever que eu sou bom professor. Perguntaram. Todo mundo estava aí a levantar a mão. Professor, sou eu. O Mutambala não é inteligente. O professor sabe que o Mutambala não é inteligente. Mas o Mutambala estava sempre a insistir. Veio mesmo até ao lado do professor a dizer sou eu. O professor disse, às vezes o Mutambala nesta vez vai conseguir. Mala, pode falar. Levantou. Eu disse também só a bala, segui só a bala. Há muitos Mutambalas. Muitos.
Que Dieu vous bénisse. Deus vous abençoe. Je vais continuer ça. Mon peu mouvement. Até os pastores só seguiram a bala. Quando ele estava aí a falar, irmão Branham me disse: professor, sou eu. Às vezes ele sabe. Me escolheram. Mutambala fala. Eu também sou colher a bala. Como professor zero. E deram 0 no professor. Mutambala na mensagem tá lá. Há muitos mutambala aqui na mensagem. Que le Seigneur soit avec vous. Que o Senhor esteja. Allez dans la paix du Seigneur. Vão na paz do Senhor. Ce message. Esta mensagem. C'est notre bouclier. É a nossa herança. C'est notre force. É a nossa força. Ça, c'est la vie pour nous. É a vida para nós. Si William Branham n'était pas venu, nous ne serons pas au ciel. Nós estaríamos no céu. Et moi, je suis déjà au ciel. Já estou no céu. Branham m'a déjà vu là-bas. Branham já me viu lá.